Saudações a todos. Deus colocou fortemente no meu coração algo para compartilhar com vocês, o que a gente pode ver com nossos próprios olhos. É que estamos vivendo os finais dos tempos, tempos difíceis, tempos de angústia, de dor, de sofrimento, como diz as Sagradas Escrituras, está escrito. E que esse evangelho do século 21, da maneira que está sendo divulgado, não é o que aparenta ser. É passado para os ouvintes uma fé sem procedimento. É passado um ensino para impressionar o pessoal. Por exemplo, 100 mais 50 mais 25, o resultado é 175. E a lógica, o resultado exato, eu vou falar agora, é 5 mais 10 mais 10, é igual a 25. E o resultado desse evangelho, sendo pregado nos dias atuais, o resultado não é 175, o resultado é 25. Porque ele foi distorcido, ele foi manipulado. O ensino foi distorcido. Quem pegou a escrita para si não tem para dar? Por exemplo, a Bíblia diz: amai-vos vossos inimigos. Quem pegou esse versículo para si, quer praticar o mal contra alguém e quer ser abençoado, quer prevalecer sobre a vida da pessoa. Jesus falou que a escrita mata. Então, quem pegou a escrita para si não tem para dar? E o Senhor falou o contrário, não é para pegar a escrita para si, para praticar o mal contra a vida de alguém, querer ser abençoado pela pessoa, prevalecer contra a vida da pessoa, ainda por cima quer ser abençoado pela pessoa e abençoado por Deus. Na verdade, é condenado pelo Senhor. Para a gente ter essa visão, esse discernimento da distorção do Evangelho, é através de orações e jejum. E pedir, deixe-vos-á. Pedir na oração discernimento da má influência, discernimento da manipulação religiosa, discernimento de espírito. Tudo isso se pede na oração e não se recebe do dia para a noite. São vários meses orando e jejuando, clamando a Deus na madrugada e Deus provando a nossa fé para Ele poder revelar as coisas para nós e dar o discernimento. Porque o ensino ele foi oculto, foi ocultado. Não é divulgado claramente para o povo, porque senão o povo se liberta em Cristo Jesus e vão ver que estão sendo apacentados por pessoas que não se mostram quem são e não estão de conformidade com a palavra de Deus. E os que estão pregando o evangelho como ele é, o mundo também já não aceita, as pessoas não aceitam porque o caminho é mais estreito. O ensino formal, bíblico, distorcido, fez a humanidade querer ver assim, ó, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa leva uma facada de alguém. As pessoas em volta querem ver a pessoa que foi agredida dar o perdão para o agressor e o agressor não ir preso. Para dizer assim, ó, verdadeiramente esse recebeu o perdão. Porque o ensino é distorcido e isso não existe. Por muito ao contrário, a pessoa tem que ser punida. Haverá consequências na vida do agressor. Porque as consequências foi tirado do ensino formal, foi tirado do evangelho da graça. O evangelho da graça não foi pregado mais as leis morais e as leis civis, porque como a gente vê muitos falar, a lei foi abolida e pela lei nunca ninguém se salvou. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo. E eles pregam este versículo. É pregado este versículo que nós somos salvos pela graça, mas não existe graça sem lei, não existe graça sem mudança de vida, não existe graça sem procedimento. Primeiro a gente pratica para depois receber. Esse ensino religioso dos dias atuais, primeiro se recebe e não precisa praticar. A gente vê muita gente citando um versículo que é comum, que Deus quer obediência e não sacrifício. Mas no cotidiano, as pessoas não têm a obediência a Deus e não têm sacrifício, não existe renúncia nesse evangelho que é pregado. Então esse evangelho, ele manipulou a humanidade da maneira que está sendo ensinado.
da maneira que está sendo pregado, com um propósito de levar a religião para ser entregue de mão beijada ao anticristo, pelo falso profeta. Senti no coração de fazer essa filmagem, divulgar para vocês ficarem atentos, ficar vigilantes, prudentes, se aproximar de Deus enquanto é tempo. Quem está afastado da presença de Deus, não está frequentando as igrejas, busque a Deus no seu lar, na sua casa, comece a orar, comece a louvar hinos a harpas, louvores que engrandificam o nome santo do Senhor. Volte a se aproximar dele enquanto é tempo. O falso profeta, quando ele foi eleito, ele já tem um vídeo dele no YouTube, nas redes sociais, falando que ele quer resgatar a fé que saiu do catolicismo, que é a fé dos protestantes. Agora, recém, ele falou a verdade para chamar a atenção dos protestantes, chamou a atenção de muitos. Ele falou que só o Senhor Jesus salva. Ele falou a verdade, mas com uma intenção por trás dessa verdade. Se ele falasse a mentira, era fácil de a gente notar e perceber. Então existe uma intenção maligna por trás deste versículo, desta verdade citada. Não que o versículo é maligno, mas procedeu de uma intenção maligna. Então, a partir do momento que a gente começa a orar, a jejuar, clamar a Deus, pedir discernimento para Deus, a gente começa a entender muitas coisas. Que nem tudo que está escrito é da maneira que está escrito. E quem pegou a escrita para si não tem para dar. A Bíblia é clara, a Bíblia diz: crescei-vos no mandamento do Espírito. Por exemplo, se Deus falar contigo, vou te provar de várias formas e de várias maneiras. E tira o teu sono para você buscar Deus na madrugada. As pessoas em volta de você não entendem. Daí essa prova, essa luta que você está passando, chega ao conhecimento do povo da escrita. Lá vem o povo com a escrita. Abre a Bíblia e cita um versículo bíblico contrariando você, dizendo, por exemplo, você deitarás, está escrito, deitarás e o teu sono será suave. Está escrito isso na Bíblia. Mas acontece que Deus falou pessoalmente contigo que vai te provar. Então daí o que o Senhor falou está acima da escrita. Não citei capítulos e versículos, mas os versículos citados aqui estão escritos na Bíblia. Não deixe de ler. E leia a palavra de Deus com a boca. Leia a palavra de Deus com a boca. E haverá a unificação da religião, que é a concordância. Não é que as placas de igreja vão mudar. Mas é o ensino que vai vir lá da cúpula, do topo, do falso profeta, vai ser uma concordância mundial. Mas algumas coisas vão ser omitidas da Bíblia, vai ser proibido de falar. E eles vão usar a escrita para ter essa concordância, porque tudo isso é cumprimento das Sagradas Escrituras. E temos que estar vigilantes e atentos. E farei mais vídeos aqui para divulgar. Para você que é novo aqui no canal, fique atento, não deixe de ver as pregações, de ouvir as pregações. No momento não vou mostrar minha face, meu rosto. Também quero passar um ensino para vocês aprender a enxergar com o ouvido. Essa é nova, mas faz todo sentido. Enxergar com o ouvido, porque com os olhos somos enganados, e por palavras e por verdades também somos enganados. Porque só quem revela para nós a intenção daquela verdade é o Espírito Santo de Deus. Amém? Saudações a todos. Até a próxima.